Olá, queridos, a paz do Senhor. Estamos juntos na nossa segunda aula do trimestre, lição de jovens, tratando sobre a tentação, o perigo da tentação. Na aula de hoje, nós vamos estudar sobre o pecado de Adão e Eva. O que realmente fez eles pecarem? O que startou neles o ato de desobediência? Foi tão somente por causa da beleza do fruto, da agradabilidade do fruto. A Bíblia diz que Eva olhou para o fruto e viu que era um fruto bom, agradável aos olhos. Foi só por isso. O que realmente startou neles esta possibilidade de comer do fruto? É o que nós estudaremos na aula de hoje. Seja muito bem-vindo à nossa segunda lição do trimestre. Queridos, lição de número 2, do dia 10 de abril de 2022, o título da nossa lição é Adão e Eva, querendo ser como Deus. Fica aqui uma pergunta inicial para a nossa aula. É possível ser como Deus? Em algum momento da nossa vida, nós seremos como Deus? É possível que isso realmente aconteça? O que o diabo propôs a Adão e Eva era possível? A Bíblia diz que Eva olhou para o fruto, realmente era um fruto agradável à vista, fruto aparentemente saboroso, e nós vamos perceber no ato de Adão e Eva que envolve a concupiscência dos olhos, envolve a soberba da vida, envolve a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida. É o tripé onde todo o pecado está alicerçado. Concupiscência da carne, desejos da carne, concupiscência dos olhos, aquilo que atrai os nossos olhos, e a soberba da vida. A soberba da vida é que quando nós decidimos pelo pecado, nós estamos nos ensoberbecendo contra Deus, dizendo para Deus, o Senhor falou, mas eu vou desobedecer, eu não preciso do Senhor. Vamos estudar na lição de hoje se é realmente possível ser como Deus. O texto principal está em Gênesis capítulo 3 e versículo 5. Porque Deus sabe, olha aqui a audácia do diabo, a audácia da serpente, do diabo usando a serpente, não é? Deus fala uma coisa e ele chega e fala, não é isso que Deus falou com vocês. Ele põe em dúvida uma palavra de Deus que era uma palavra certa, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se abrirão os vossos olhos e sereis como Deus, sabendo o bem e o mal. O diabo está falando para Eva o seguinte, Deus está enganando vocês. Na verdade, comer do fruto vai ser algo bom. Deus tem coisa boa para vocês. Aliás, o resultado vai ser bom quando vocês comerem, mas Deus não quer que vocês sejam como Ele. E é por isso que Deus não está permitindo vocês comer. O diabo está ludibriando, enganando Eva. Deus é a pessoa mais interessada em nos ver bem em todas as áreas da nossa vida. Se tem algumas coisas que Deus não nos dá, é porque não são benéficas para nós. Nós precisamos acreditar nisso, crer nisso piamente. Deus nos conhece, conhece a nossa história, é onisciente, conhece antes do início e conhece depois do fim. Ele sabe o que será bom ou não para nós, mas o diabo faz esse jogo de palavras e acaba persuadindo Eva. Resumo da lição. Mesmo sendo criado sem pecado, o primeiro casal cedeu à tentação e desejou ser como Deus. Perceba que foi algo gerado no coração de Lúcifer, enquanto estava no céu. Foi o que ele plantou no coração de Adão e Eva e é o que os homens desejam até hoje. É o que os homens desejam até hoje, serem como Deus. Vamos à leitura do texto bíblico da nossa lição, que está em Gênesis capítulo 3, do versículo 1 ao versículo 11. O texto nos diz o seguinte, ora, a serpente era mais astuta do que todas as alimárias do campo que o Senhor Deus tinha feito. E esta disse à mulher, é assim que Deus disse, não comereis de toda a árvore do jardim?
Olha o trocadilho de palavras que a serpente faz. E disse a mulher à serpente: do fruto das árvores do jardim comeremos, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus: não comereis dele, nem nele tocareis. Deus falou: nem toca nele. Ou seja, não era nem para chegar perto. O ideal era nem chegarem perto, para que não morrais. Então a serpente disse à mulher: certamente não morrereis. Eu leio esse versículo e fico pensando, o homem e a mulher tinham um relacionamento com Deus ali diário, cotidiano. Como que eles preferiram dar ouvidos à voz da serpente do que dar ouvidos à voz de Deus? Será que esse relacionamento que eles tinham com Deus todo dia já não tinha gerado uma confiança para saber que o que Deus estava falando era verdadeiro, era certo? Como que eles preferem dar ouvidos à serpente do que dar ouvidos à voz de Deus? Porque Deus sabe, e ainda chamam Deus de mentiroso, que no dia em que dele comerdes, se abrirão os vossos olhos, e sereis como Deus, sabendo o bem e o mal. E vendo a mulher que aquela árvore era boa para se comer, e agradável aos olhos, e árvore desejável para dar entendimento, isso é um perigo, quando a gente quer entender além daquilo que Deus nos fez nascer. Paulo diz: ninguém pense de si mesmo além do que convém, antes pense conforme a medida da fé que Deus deu a cada um. É um perigo a gente querer saber demais, querer saber além daquilo que é a nossa esfera de ação. Tem coisa que eu falo: não quero saber não, gente, não quero saber. Por quê? Foi o que Eva pensou, foi o que Eva desejou. E árvore desejável para dar entendimento. Tomou do seu fruto e comeu, e deu também a seu marido, e ele comeu com ela. Então foram abertos os olhos de ambos, e conheceram que estavam nus, e coseram folhas de figueira, e fizeram para si aventais. E ouviram a voz do Senhor Deus, que passeava no jardim pela viração do dia. E escondeu-se Adão e sua mulher da presença do Senhor Deus entre as árvores do jardim. E plantou, e chamou o Senhor Deus a Adão e disse-lhe: onde estás? E ele disse: ouvi a tua voz soar no jardim e temi, porque estava nu e escondi-me. E Deus disse: quem te mostrou que estavas nu? Comeste tu da árvore de que te ordenei que não comesses? Eu acho interessante esse texto, porque Deus não estava no jardim. E eles escolhem fazer no jardim, no momento que Deus não estava, aquilo que Deus tinha dito para eles não fazerem. Toda vez que o ser humano peca, ele peca acreditando que não está na presença de Deus. O que eles não entenderam é que, mesmo não estando no jardim, Deus sabia de tudo que estava acontecendo, porque Deus é onisciente. Toda vez que nós pecamos na presença de Deus. Imagine você cometer uma falha horrível contra alguém que você ama e que te ama tanto, e você desrespeita essa pessoa de forma tão intensa, que você diz: eu não vou nem fazer isso escondido, vou fazer na cara dele, vou fazer na cara dela, para ela perceber. É isso que nós fazemos com Deus. Não obstante parecer que Deus não estava sabendo, e, na verdade, não obstante Deus não estar fisicamente no jardim, mas Deus sabia o que estava acontecendo. E o pior de tudo, Deus sabia o que estava acontecendo, eles fazem na presença de Deus, porque Deus é onipresente, e depois tentam se esconder, como se fosse resolver o problema. Eles não esperam Deus chegar e falar: ó, já que nós erramos, vamos esperar Deus chegar. Vamos ficar aqui, na hora que Deus chegar, a gente senta com ele, vê como que a gente vai resolver esse negócio. Não, além de fazer o que não deviam, achando que estavam fazendo escondido, eles, quando Deus chega no jardim, eles tentam se esconder de Deus. Primeiro ponto da nossa lição: uma orientação dada pelo próprio Criador. Primeiro parágrafo: a criação. Deus havia criado todas as coisas. Me chama a atenção que eles tentam esconder no meio das árvores que o próprio Deus tinha criado. Eles são criaturas,
assim como todo jardim havia sido criado por Deus, e eles tentam se esconder no meio das árvores que Deus havia criado. Queridos, a Academia de Pregadores tem um recado para você. Olá, queridos alunos e alunas da Academia de Pregadores, que bom ter você conosco neste momento tão especial. Estamos aqui para apresentar a nova plataforma da Academia de Pregadores, que foi construída ao longo dos últimos meses com muito carinho, um grande investimento, para levar até você não somente um conteúdo de excelência, mas também tecnologia de ponta. Veja comigo. Os cursos estão organizados por trilhas na página principal. Aqui você encontra sugestões, lançamentos, temas específicos e outras categorias. No final da página tem uma trilha com todos os cursos. Após começar os seus estudos, a primeira trilha será Continuar assistindo, que mostra somente os cursos iniciados por você. Sobre a capa do curso, consta o número de aulas, a carga horária e um botão para adicionar aos favoritos. Nesta seta, você pode expandir e ver um vídeo de introdução. Para fazer login, clique no avatar no canto superior direito e insira o seu e-mail e senha usados no cadastro. Caso tenha esquecido a senha, é só clicar neste link, preencher o e-mail cadastrado e a senha será enviada. No canto superior esquerdo fica o novo menu do portal. Ao abrir um curso pela primeira vez, você vê as informações do curso e do professor. E na lateral, ou logo abaixo se for no celular, está a lista de módulos e aulas. Algumas aulas iniciais podem ser grátis e qualquer pessoa que fizer um cadastro rápido pode assistir. Após se matricular, aqui você vê as aulas concluídas, aulas liberadas ou agendadas. Você pode adicionar os favoritos, dar uma nota ao curso e acompanhar o seu progresso. E se você sair do curso e retornar depois, o sistema vai abrir exatamente a última aula assistida. Se estiver no computador, use esta seta para ampliar a tela. Logo abaixo da videoaula você encontra os links para baixar anexos, como áudio e apostilas. E neste campo em branco, pode fazer as suas anotações enquanto assiste. Depois é só imprimir ou salvar. Quando terminar o curso, clique no botão Emitir meu certificado e ele será gerado automaticamente no mesmo instante e sem custo. Clicando no avatar, você tem acesso ao seu perfil e histórico de pagamento. Em Meus Cartões, pode adicionar um novo cartão de crédito para fazer o pagamento do seu plano. Se você já era nosso aluno e seu cartão não aparece aqui, adicione um cartão na nova plataforma. Então aproveite as novidades e clique em Assine Agora. Escolha um dos planos e tenha acesso a todos os cursos imediatamente. Venha para a Academia de Pregadores, a maior escola bíblica online do Brasil. Segundo parágrafo, o nosso comentarista vai tratar sobre criados sem pecado. Eles foram realmente criados sem pecado. Eles quiseram pecar. Eles tinham condições de não pecar. Quando a gente lê o texto, a ideia é que Eva estava se relacionando com a serpente ali, há tempos. Ela poderia ter questionado a Deus, estou conversando com a dona serpente lá, e ela me disse um negócio aí que está meio fora daquilo que o senhor falou, explica isso para a gente. Antes de pecar, eles tinham liberdade para isso. Deus estava com eles no jardim todo dia, e eles podiam questionar isso a Deus. Eles não fizeram, não quiseram, preferiram estar quietos, preferiram estar calados, preferiram escolher a companhia e ficar dias na companhia de gente que estava falando mal de Deus, estava falando o contrário àquilo que Deus havia feito. É um perigo quando, ao invés de andar com Deus e com as pessoas que pensam conforme a vontade de Deus, quando nós escolhemos andar com pessoas que vão nos conduzir a nos posicionar contra Deus. A Bíblia vai nos mostrar que havia uma forte ligação entre o homem e a mulher. A Bíblia vai nos mostrar isso.
E essa ligação de quando Deus formou a mulher da costela do homem havia sido planejada por Deus para o casal. E Satanás sempre vai tentar destruir esta harmonia que existe com muitas propostas. Então, eles foram criados sem pecado e Deus deu uma única restrição. Eu sempre falo que a ordem de Deus era muito simples para uma punição muito severa. Pense comigo, se Deus tivesse falado com Adão assim, ó, você não pode comer nenhuma árvore do jardim, só tem uma que você vai ter acesso. Adão podia falar, Deus, você está de brincadeira com a gente, né? Esse monte de árvore aí, nós podemos comer de uma só? A ordem era contrária a isso que eu estou dizendo. Deus falou com Adão, coma de todas as árvores, você tem acesso a tudo no jardim, está tudo disponível a você, só tem uma coisa que eu vou te pedir. Tem uma árvore só que eu não quero que vocês comam dela, não toquem nela, não se aproximem dela. Era uma árvore. Era uma ordem muito simples. Porque Deus nunca vai querer da gente aquilo que a gente não consegue fazer. Deus sempre vai pedir da gente aquilo que é possível. E Deus disse assim, se vocês fizerem isso, a ordem é simples, mas se vocês desobedecerem, certamente morrereis. Era uma ordem simples para uma punição muito severa. E ainda assim, o ser humano não deu conta. Por quê? Ouviu que poderia ser como Deus. O que a serpente disse gerou uma dúvida. Não era para eles terem dúvidas. Deus estava com eles ali no jardim todo dia, se relacionando com eles. Aliás, Deus tinha feito o jardim, criado o jardim. Deus os tinha criado. Tudo que eles tinham era Deus que estava dando. Era só eles pararem e pensarem. Tudo que temos, tudo de bom que temos nesse jardim é proporcionado por Deus, é sustentado por Deus, é Deus que mantém isso tudo aqui. Se nós pararmos para pensar nisso, queridos, nós vamos evitar o pecado e não vamos ceder à tentação. Tudo que temos vem de Deus, foi Ele quem nos criou. Tudo que temos é Deus quem sustenta. Por que a gente vai duvidar de uma pessoa dessa? Por que duvidar de uma pessoa dessa? Em segundo lugar, houve uma certeza. A serpente disse, gerou uma dúvida no coração, vocês não vão morrer. E ela deu uma certeza, se abrirão os vossos olhos. Deus dá uma certeza para ele, vocês morrerão. A serpente questiona isso. Aí a serpente dá uma certeza, se abrirão os vossos olhos. A possibilidade de ver além daquilo que Deus havia permitido foi algo interessante. Ou quer dizer que a gente vai conhecer algo mais. O ser humano está sempre buscando conhecer além daquilo que ele pode, além daquilo que é possível. É a curiosidade humana que nos leva ao encontro da derrota, do pecado. A serpente disse, os olhos de vocês vão se abrir. E, por fim, vocês serão como Deus. Nós nunca seremos como Deus. Pastor, e quando a gente for arrebatado? A Bíblia diz que hoje nós o vemos em parte. O vemos como uma sombra. Mas naquele dia o veremos como Ele é, porque seremos semelhantes a Ele. Deus nos criou. Deus não nos criou para ser como Deus. Deus nos criou para ser semelhantes a Ele. Imagem e semelhança de Deus. É isso que nós somos. Deus não nos criou para ser Deus, ou para ser iguais a Ele. E ao criar Adão e Eva, eles eram perfeitos. Perfeitos para ser homens, homem, mulher. Eles eram perfeitos para ser seres humanos. Tudo que Deus faz é perfeito para aquilo que Deus criou. Eles precisavam só se ater a isso. Eles precisavam só aceitar isso. Nós fomos criados para quê? Para ser homem. Nós fomos criados para quê? Para ser mulher. Nós fomos criados para ser seres humanos. Esse é o limite de Deus para nós. É tão bom quando a gente entende isso e quando a gente aceita o que Deus nos fez para ser, quando a gente não quer ser mais do que aquilo que Deus nos criou para ser. Eu quero ser só aquilo que Deus criou para que eu seja. Pronto, porque se eu for aquilo que Deus me criou para que eu seja, eu estarei dentro de um projeto de Deus, porque antes de me criar, Deus me criou para um projeto. Eu falei um dia, até na live de 7 anos, de comemoração de 7 anos da Academia de Pregadores, eu falei sobre homens, e Deus escolhendo homens imperfeitos para projetos perfeitos. E nós somos
parte de um projeto que Deus fez para nós. E nós conseguimos ter um sucesso se formos aquilo que Deus quer que nós sejamos e que Ele nos criou para ser. Terceiro ponto, o custo da desobediência. Primeiro parágrafo, afastamento de Deus. A comunhão que eles tinham com Deus. Falar com Deus cara a cara, sentir Deus, estar perto, eles se afastaram. Foi Deus que se afastou do homem? Não, é o homem que sempre se afasta de Deus. Isaías diz para Israel assim, os vossos pecados fazem separação entre vós e o vosso Deus. Não faz separação entre o vosso Deus e vós. Na verdade, quando o homem peca, Deus vai atrás do homem. O Éden mostra isso. E até hoje, Deus vai em busca do homem. Deus não se afasta de nós por causa dos nossos pecados. Muito pelo contrário. Ele é o único Deus que se encarnou e que vem atrás da gente, busca a gente, quer a gente. Nós é que nos afastamos, nós é que tentamos esconder. Os vossos pecados fazem separação entre vós e o vosso Deus. Segunda consequência trágica do pecado. O problema é entre o casal. Todo pecado, depois do afastamento de Deus, gera problema entre os seres humanos. É interessante que Jesus sintetizou a lei dizendo o seguinte, amarás, pois, o Senhor teu Deus sobre todas as coisas e ao teu próximo como a ti mesmo. Quanto mais nós nos aproximamos de Deus, mais nós temos condições de amar o próximo. Mas o contrário disso, o antônimo disso é verdade. Quanto mais nós nos afastamos de Deus, mais problemas nós temos uns com os outros. Como é que a gente consegue resolver os problemas entre nós? Nos aproximando de Deus. Quanto mais perto de Deus, quanto mais nós nos relacionamos com Deus, mais nós nos aproximamos das suas criaturas. Porque nós encontramos Deus no outro. Aqui acontece a lógica. Se afastam de Deus e se afastam um do outro também. Era um casal unido por Deus, vivia em harmonia, desfrutando de tudo no jardim. Mas se afastaram de Deus e agora tem um problema grave entre eles. E surge a acusação. Ah, foi a mulher que só me deu. Ah, os problemas surgem ali. Terceira consequência do pecado. A morte como consequência. Eles não morreram fisicamente, mas foram separados de Deus, que isso é uma morte. É claro que Deus iria restaurá-los e passaram a enfrentar a degradação do corpo físico, a morte como consequência do pecado. Então, a morte veio porque o ser humano resolveu escolher o pecado. E isso, a morte é algo tão traumático para nós que, por mais, o camarada, o pai dele está lá com 170 anos de idade, morreu, a gente sente. Por quê? Porque é um rompimento. Deus nos criou para a eternidade. E é por isso que Cristo veio. Venceu a morte e vai restaurar os nossos corpos mortais. Vai ressuscitar os que morreram em Cristo na primeira ressurreição e os demais depois para uma vida eterna com Deus ou distante de Deus. Deus está restaurando todas estas coisas. A morte foi vencida no Calvário porque Jesus nos representou como o homem perfeito e conquistou de novo o direito de vivermos eternamente ao lado do Pai, de voltarmos ao jardim de Deus para desfrutar da plenitude da comunhão com Ele por toda a eternidade. Que Deus tenha misericórdia de nós, que o Senhor nos ajude e que nós não façamos como Adão e Eva, que estejamos ligados a Deus e não percamos a comunhão do jardim. É possível que isso aconteça hoje na sua vida, porque Deus está sempre à procura para perdoar os nossos pecados e nos restaurar. Deus te abençoe. Um abraço do pastor Anderson Silva e da Academia de Pregadores e até a próxima aula em nome de Jesus. Estude a Bíblia Sagrada de forma simples, pela internet, mas com profundidade. Desvende os mistérios da palavra e transforme completamente seu conhecimento bíblico e sua vida ministerial. Este projeto inovador, inédito em língua portuguesa, reúne alguns dos melhores ensinadores da atualidade para capacitar a igreja e preparar líderes. Já são milhares de alunos em 48 países que estão desfrutando de aulas espirituais e cheias de revelações. Na Academia de Pregadores, você vai encontrar professores que são referência naquilo que falam, preparados para ensinar. Nomes como Elianai Cabral, Cláudio Gama, Alain Prisotti, Napoleão Falcão, Carvalho Júnior,
Benhur Lopes, Josué Brandão, Elias Torralbo e muitos outros. Cursos com certificados, reconhecimento e conteúdo de excelência. Tenha acesso ilimitado a todos os cursos pagando apenas R$ 49,90 por mês. Veja as aulas pelo computador, pelo tablet ou no celular, numa moderna plataforma digital, no horário que quiser. Você ainda pode rever as aulas sempre que precisar. Aproveite esta oportunidade e faça parte da Academia de Pregadores, a maior escola bíblica e teológica online.